Se eu te contasse que, aos 15 anos, eu fui arrancada da infância e entregue a um homem que poderia ser meu avô, você acreditaria? Se eu dissesse que, por muitos anos, tudo o que eu fiz foi chorar em silêncio, sufocando minha dor para não envergonhar meu pai, você ficaria até o fim para saber como essa história termina. Pois é, meu nome é Dursila, tenho 75 anos, e hoje eu vou te contar a verdade que ninguém nunca teve coragem de ouvir até agora. Uma história de lágrimas escondidas, de promessas quebradas, de revolta, de reviravoltas que nem o destino ousou prever. Fica comigo até o final, porque eu juro, essa história vai mexer com você. Meu nome é Dursila, e hoje, aos 75 anos, eu posso dizer que vivi mais do que qualquer livro poderia escrever. Mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha 15 anos, minha vida era feita de chão batido, roupa lavada na pedra e silêncio. Eu morava num sítio no interior de Goiás, onde o mundo parecia parado no tempo e as palavras das mulheres valiam menos que o mugido de uma vaca. Cresci com medo no peito e esperança nos olhos. Meu pai era um homem duro, de fala seca e mãos pesadas. Acreditava que mulher só servia para casar, parir e calar a boca. Minha mãe, uma sombra, sempre calada, com o olhar perdido no fogão a lenha, como se ela já tivesse morrido por dentro e só o corpo tivesse ficado. Eu gostava de correr pelos pastos, descalça, o cabelo bagunçado pelo vento. Era quando eu me sentia livre, mas liberdade para menina nova naquela época era pecado. Bastava sorrir para algum vizinho que já diziam que a moça estava se oferecendo. E foi assim, nesse mundo estreito, que tudo começou. Um dia, meu pai me chamou no terreiro. Dursila, vem cá. Fui com o coração batendo, como sempre. Ele estava com um homem ao lado, um sujeito que eu já tinha visto de longe, chamado seu Olavo. Ele era velho, devia ter uns 60 anos, com um bigode amarelado de fumo e olhos pequenos, frios, que pareciam avaliar tudo como se fossem mercadoria. Meu pai me olhou como quem entrega uma encomenda. Esse aqui é o Olavo. Vai casar contigo mês que vem. Senti como se o chão tivesse afundado sob meus pés. Casar. Eu mal sabia o que era aquilo. Nunca tive namorado, nunca dei a mão para ninguém. E agora iam me entregar para um velho. Tentei protestar, mas a mão do meu pai veio como um trovão no meu rosto. Você não vai desobedecer, menina. Esse homem vai garantir terra, vai garantir gado, vai garantir seu futuro. Eu só chorei. Me tranquei no quarto, abracei meu travesseiro duro de palha e chorei. Minha mãe não disse nada. Só me olhou e virou o rosto. Eu entendi que, na cabeça dela, aquilo era o destino de toda mulher. Mas o que ninguém sabia é que meu coração gritava por dentro, gritos que eu escondia com o rosto enfiado no colchão. Os dias passaram como facas cortando minha alma. Chegou o dia do casamento. Puseram um vestido branco em mim que nem servia direito. Eu estava pálida, com os olhos inchados de tanto chorar. Me levaram até a igrejinha. Lembro do cheiro de vela misturado com poeira. O padre fez as palavras de sempre e eu mal ouvia. Quando disseram pode beijar a noiva, eu tremi. Seu Olavo tinha um hálito de cachaça e dentes amarelos. Senti ânsia. Naquela noite, a noite de núpcias, eu pedi a Deus que me levasse. Me escondi no canto da cama, com o corpo encolhido, e ele, com a respiração pesada, se aproximou como um animal. Não quero lembrar dos detalhes, só lembro da dor, do medo, do nojo, e de como eu chorei em silêncio até dormir. Os meses que seguiram foram um castigo diário. Eu morava com ele, numa casa escura, rodeada de mato, longe de tudo. Meu pai vinha de vez em quando buscar leite ou encomenda, como se tivesse feito um bom negócio. Olavo era grosso, rude, e achava que só porque eu era sua esposa, ele tinha o direito de tudo. Eu era apenas um corpo, uma criada, uma posse. Ele não falava comigo, mandava. Traz café. Vai pro quarto. Cala essa boca. E eu obedecia, porque eu não tinha para onde correr. Porque naquela época, se uma mulher saía de casa, era desonrada. Ninguém dava abrigo.
Ninguém queria saber da sua dor. Mas teve um dia, um único dia, que eu vi uma luz. Eu fui à venda da vila buscar farinha. Lá, encontrei uma moça da minha idade, chamada Irene. Ela era filha do novo farmacêutico da região. Tinha vindo da cidade grande. Tava de vestido claro, cabelo solto, rindo de bobeira com outra amiga. Quando me viu, puxou conversa. E foi como se o mundo inteiro tivesse me oferecido um gole de liberdade. Falamos sobre livros, sobre música, sobre rádio. Coisas que eu nem sabia que existiam direito. Ela olhou para mim com compaixão, mas sem pena. Me tratou como gente. Quando voltei para casa, a voz dela ecoava na minha mente. Você não precisa aceitar tudo, Drucila. Aquelas palavras foram como semente. Comecei a esconder papéis velhos, a escrever cartas que nunca enviei. Comecei a pensar no impossível. Fugir. Mas como? Para onde? Com que dinheiro? Eu tinha medo, mas pela primeira vez comecei a sonhar. E quando a gente começa a sonhar, mesmo no escuro, é aí que o destino se assusta e se movimenta. Desde aquele encontro com a Irene, alguma coisa dentro de mim começou a se remexer. Era como se minha alma tivesse acordado depois de anos dormindo. Eu, que só chorava, agora andava com pensamentos escondidos. Toda vez que meu marido deitava na rede e roncava depois do almoço, eu me sentava no batente da porta, olhava para o horizonte e me perguntava: será que existe vida para mim além disso aqui? Eu tinha apenas 15 anos e já me sentia com 100. Mas bastou um instante de bondade, uma conversa simples, para acender a faísca do que viria a ser minha revolução. Voltei a ver Irene algumas vezes na venda. Ela era atrevida, vivida, falava como quem já tinha enfrentado o mundo. E me falava de coisas que eu nunca tinha ouvido: escola noturna para moças, rádio que contava novela, passeata de mulheres na cidade. Um dia, ela me trouxe um livro escondido chamado Mulheres de Fibra. Disse: é seu. Esconde bem. E lê com o coração. Eu escondi no forro da minha blusa e corri para casa com o coração aos pulos. Aquilo era perigoso, eu sabia. Se Olavo visse, poderia me bater. Mas eu estava com sede de algo novo, algo que me lembrasse que eu ainda era alguém. Nas noites que ele dormia embriagado, eu acendia a vela e lia aquele livro como quem bebe água no deserto. Chorava com as histórias. Mulheres que enfrentaram abusos, que fugiram, que trabalharam duro e conquistaram liberdade. Cada página parecia me dizer: Drucila, você também pode. E então eu comecei a me preparar, mesmo sem saber para quê. Pegava moedas que sobravam da compra, escondia no fundo de uma panela velha. Costurava uma trouxinha com uma muda de roupa leve, enrolada num pano. E toda vez que ele saía para a roça ou dormia na varanda, eu repetia para mim mesma: você vai sair daqui, vai viver. Mas a vida não deixaria isso tão fácil. Um dia, Olavo chegou mais bêbado que o normal. Bateu a porta com força e começou a gritar: você tá me enganando, mulherzinha. Tá escondendo coisa de mim. Eu gelei. Ele tinha achado minha trouxinha. Rasgou com a faca de açougue e espalhou tudo no chão. Você pensa que vai para onde? Quem vai querer uma porcaria igual você? Ele me deu um tapa tão forte que caí de costas na parede. Me encolhi no canto da sala, sem conseguir reagir. Eu tinha vontade de gritar, de correr, de desaparecer. Mas naquele momento, fiz o que sempre fiz: chorei em silêncio. No dia seguinte, fiquei de cama com a cabeça latejando. Minha alma parecia ter sido esmagada. Mas, de um jeito estranho, algo mudou em mim. Eu comecei a sentir raiva. Não mais só tristeza, não mais só desespero. Era raiva. Raiva por tudo o que tinham feito comigo. Por meu pai ter me entregue como gado. Por minha mãe ter ficado calada. Por Olavo me tratar como lixo. E aquela raiva, em vez de me paralisar, começou a me alimentar. Passei a sorrir quando ele estava por perto, para não levantar suspeita. Voltei a esconder as moedas, dessa vez num buraco atrás do fogão de lenha. E nunca mais falei da Irene. Pouco tempo depois, meu corpo começou a mudar.
Meus seios estavam doloridos, o estômago embrulhava. Eu sabia o que era. Eu tinha engravidado. A notícia me pegou como uma avalanche. A vontade era de desaparecer. Como criar um filho naquele inferno? Como proteger uma criança de um homem que não sabia nem amar a própria esposa? Mas quando coloquei a mão na barriga pela primeira vez, senti algo diferente. Um vínculo. Um motivo. Eu ainda era uma menina, mas entendi ali que precisava ser forte. Se não fosse por mim, seria por aquele serzinho crescendo dentro de mim. A gravidez não foi fácil. Eu passava mal quase todo dia, e Olavo não dava a mínima. Isso é coisa de mulher fresca, dizia. Irene ficou sabendo e passou a me visitar às escondidas. Trazia chá, pano limpo e palavras de coragem. Um dia, me olhou bem nos olhos e falou: Dursila, você não pode criar esse filho aqui. Esse homem vai destruir vocês dois. Se você quiser fugir, eu te ajudo. Eu tremi só de ouvir a palavra fugir. Mas era como se finalmente alguém tivesse dito em voz alta aquilo que eu repetia em pensamento há meses. Eu balancei a cabeça. Disse: eu vou. Marcamos tudo em segredo. Eu esperaria o momento certo, quando Olavo fosse para a cidade vender um gado. Irene conhecia uma família em Anápolis que acolhia moças em situação como a minha. Eu teria abrigo, poderia estudar, talvez até trabalhar. Mas o medo me consumia. E se ele descobrisse? E se meu pai soubesse? E se me matassem? Ainda assim, algo mais forte me empurrava. Era o instinto de sobreviver. E quando a mulher começa a lutar para viver, não tem corrente que segure. O dia chegou. Eu acordei com o coração disparado. Olavo tinha arrumado o carro de boi e ia para a feira. Me deu ordens como sempre. Ferve a água, costura minha calça, deixa tudo pronto. Eu obedeci como uma boneca treinada. Ele saiu no meio da manhã, sem desconfiança nenhuma. Assim que virou a curva da estrada, corri até o fundo do terreiro. Peguei minha trouxinha, que Irene tinha reforçado com mais algumas roupas. Coloquei o vestido mais discreto e fui pelo atalho do mato, direto pro ponto de encontro. Irene estava me esperando, de carroça. Quando me viu, sorriu com os olhos marejados. Vamos, antes que alguém veja. Entrei naquela carroça com as pernas tremendo, mas com o peito cheio de esperança. A estrada era de terra batida, mas parecia pavimentada com promessas. Atrás de mim, deixei tudo: o velho Olavo, a casa sem cor, as lágrimas que derramei em silêncio. Pela primeira vez, eu me sentia dona de mim. E dentro de mim, aquela criança que crescia também parecia sorrir. Mas o destino ainda tinha cartas escondidas. Quando a carroça atravessou a última curva de terra batida e deixou o sítio para trás, eu respirei fundo. Era a primeira vez, em 15 anos, que eu sentia o gosto de liberdade. Um gosto estranho, agridoce, porque junto com ele vinham o medo e a culpa. O medo de ser pega, de Olavo me encontrar, de tudo desmoronar. E a culpa por ter saído sem olhar para trás, por não ter dito nada à minha mãe, por abandonar aquela casa sem uma despedida. Mas no fundo, eu sabia, era a única saída. Ou eu fugia, ou seria enterrada viva dentro daquela vida que me impuseram. Irene me levou até um pequeno vilarejo no caminho para Anápolis. Lá, ficava a casa de uma senhora chamada Dona Alzira, que acolhia moças como eu, viúvas, abusadas, fugidas. Ela era forte, falava alto e tinha olhos de quem já tinha visto muita coisa. Quando me viu, colocou a mão no meu ombro e disse: "Você está segura agora, minha filha. Aqui ninguém vai te tocar." Eu desabei. Chorei como uma criança que finalmente encontra colo. Fiquei ali por alguns dias, até ganharmos carona com um caminhoneiro conhecido de confiança, que nos levou direto para Anápolis. A cidade era outro mundo. Movimento, barulho, cheiro de comida quente na rua, tudo diferente. Nunca tinha visto tanta gente junta, andando depressa, com rostos sérios. Era como se eu tivesse saído de um tempo antigo e entrado num lugar em que eu não sabia nem como me comportar. Mas Irene estava do meu lado.
Me segurava pela mão e dizia, cabeça erguida, Drusila, você não é menos que ninguém aqui. Fomos direto para a casa da irmã de Irene, uma professora chamada Helena, que tinha um quartinho no fundo da casa. Era pequeno, com cama de ferro e uma janela baixa, mas para mim parecia um castelo. Helena me acolheu com um abraço e uma condição: eu teria que estudar. Eu, que mal sabia assinar o nome, comecei a aprender as letras. Ela me deu caderno, lápis e paciência. À noite, sentávamos na cozinha e ela me ensinava a juntar sílabas, a escrever meu nome inteiro, a entender o som das palavras. Pela primeira vez, eu lia o mundo com meus próprios olhos. E aquilo me deu uma força que nem eu sabia que tinha. O bebê na minha barriga crescia e, junto com ele, nascia uma nova versão de mim, mais forte, mais viva. Comecei a costurar panos para ajudar nas despesas. Helena me ensinou pontos, cortes, a mexer na máquina de pedal. Em poucas semanas, eu já fazia aventais, panos de prato e até pequenos vestidos. Vendíamos na feira. Ninguém fazia ideia do que eu tinha passado. Na cidade, eu era só mais uma moça simples, esperando o primeiro filho. Mas por dentro, eu carregava cicatrizes profundas. E cada ponto que eu costurava era também uma parte de mim sendo remendada. O tempo passou rápido. Quando percebi, eu já estava com 7 meses de gestação. O barrigão pesava, mas minha alma parecia cada dia mais leve. Eu sonhava com aquele bebê todas as noites. Imaginava se seria menina ou menino, se teria meus olhos ou minha coragem. Prometi que, acontecesse o que fosse, jamais deixaria que ele ou ela passasse pelo que eu passei. Aquela criança seria criada com dignidade, com liberdade, com amor de verdade. Mas a paz que eu encontrei não durou tanto quanto eu esperava. Numa tarde, enquanto voltava da feira, vi de longe um rosto que me fez gelar dos pés à cabeça. Era Joaquim, compadre de Olavo. Eu o reconheci imediatamente, mesmo de longe. Ele me viu também. Seus olhos se arregalaram. Não disse nada, só me olhou por alguns segundos e depois virou o rosto. Mas aquilo foi o bastante para destruir minha noite. Eu sabia o que significava. A qualquer momento, Olavo poderia descobrir onde eu estava. A qualquer momento, tudo poderia ruir. Corri para casa e contei tudo para Helena. Ela me olhou com preocupação e disse: a gente precisa se preparar. Nos dias seguintes, ela buscou orientação com uma amiga advogada. Descobriram que, por eu ser menor de idade e ter sido forçada ao casamento, existia a possibilidade de anular a união judicialmente. Mas para isso, eu teria que me expor. E Olavo teria que ser notificado. O risco era grande. Mas ficar escondida pelo resto da vida também não era uma opção. Eu estava cansada de fugir. Cansada de me esconder como se a culpa fosse minha. Tomamos uma decisão difícil. Entramos com o pedido de anulação e denúncia por abuso. Era a única forma de garantir proteção legal para mim e para o bebê. E claro, não demorou muito até Olavo descobrir. Ele apareceu na cidade uma semana depois, furioso. Foi até a casa de Helena gritando meu nome. Helena saiu primeiro. Disse que eu estava protegida, que ele não podia me tocar. Ele tentou empurrá-la, mas o vizinho do lado chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, ele foi embora aos berros, dizendo que eu era dele, que ninguém me tiraria dele. Naquela noite, não dormi. Meu corpo inteiro tremia. Eu sabia do que ele era capaz, mas, ao mesmo tempo, uma força nasceu dentro de mim. Uma força que eu não sabia que tinha. Talvez fosse o instinto de mãe, talvez fosse o acúmulo de tanta dor transformado em coragem. Só sei que, pela primeira vez, eu não tive vontade de correr. Tive vontade de lutar. Por mim. Pelo meu filho. Pela vida que eu sonhava ter. Alguns dias depois, ele foi intimado oficialmente. A polícia o proibiu de se aproximar. O processo judicial começou. Demorou. Foi cansativo. Me senti exposta, humilhada, julgada. Mas cada vez que eu me sentava naquele banco e contava minha história, era como se tirasse um peso das costas. Como se recuperasse um pedaço de mim.
O juiz ouviu tudo. As provas foram levadas. O casamento foi anulado oficialmente. E Olavo nunca mais apareceu. Pouco tempo depois, meu bebê nasceu. Uma menina. Chamei de Clara, porque ela trouxe luz para minha vida. Quando olhei nos olhos dela pela primeira vez, soube que tudo tinha valido a pena. Toda lágrima, toda fuga, cada cicatriz, tudo me levou até aquele momento. Eu segurei aquele ser tão pequeno e fiz a promessa mais importante da minha vida. Você nunca vai ser tratada como objeto. Você vai ser livre, Clara. Livre como eu lutei para ser. Segurar a minha filha nos braços foi como segurar o próprio futuro. Clara nasceu saudável, com os olhinhos curiosos e os cabelos escuros enroladinhos como os meus quando pequena. Eu não sabia como seria a vida a partir dali, mas naquele instante, com ela deitada no meu colo, tudo fez sentido. Pela primeira vez, eu senti que tinha vencido. Eu, Drucila, que fui entregue como um pacote pelo meu próprio pai, que fui tratada como nada pelo homem que me tomou, agora era mãe. E seria a melhor mãe que minha filha poderia ter. Não porque eu sabia tudo, mas porque eu sabia o que nunca deixaria ela passar. Os primeiros meses foram difíceis. Clara chorava muito de madrugada. Como toda mãe de primeira viagem, eu sentia medo de não dar conta. Mas cada sorriso dela era um remédio. Eu costurava durante o dia, nas horas livres, continuava estudando com Helena. Irene ainda vinha me visitar de vez em quando, sempre com palavras de incentivo. Você já é uma guerreira, Drucila. Agora só falta acreditar em você. E aos poucos, eu comecei a acreditar. Comecei a me olhar no espelho com mais dignidade. Aquela menina assustada do passado estava ficando para trás. No lugar dela, nascia uma mulher inteira, com cicatrizes, sim, mas também com propósito. Passaram-se os anos, e Clara cresceu rápido. Aos 5 anos, já era uma menina esperta, que perguntava tudo, observava o mundo com olhos atentos. Eu fazia de tudo para que ela tivesse uma infância diferente da minha. Nunca a deixei sozinha com ninguém em quem eu não confiasse. Dizia eu te amo todos os dias, para que ela soubesse que era amada de verdade. E mesmo com pouco dinheiro, eu fazia questão de que ela estudasse nas melhores escolas que conseguíssemos alcançar. Porque a educação, eu aprendi, é a maior arma de liberdade. Eu lutei com unhas e dentes para conquistar a minha. E faria de tudo para ela não precisar lutar como eu lutei. Quando Clara fez 9 anos, eu recebi uma proposta de emprego numa confecção maior, onde costureiras experientes eram valorizadas. Foi Helena quem me indicou. Eu tremia de medo no dia da entrevista, achando que iam rir de mim por ser só uma mulher simples com história complicada. Mas a dona da confecção, uma mulher chamada Beatriz, olhou nos meus olhos e disse: Você tem firmeza nas mãos. E nas palavras também. Vai ser um orgulho te ter com a gente. Ali, minha vida começou a mudar. O salário era melhor, havia estabilidade, e eu até podia levar Clara de vez em quando para fazer lição no meu cantinho de costura. Com o tempo, comecei a ganhar respeito. E mais que isso, comecei a inspirar outras mulheres. Algumas colegas confidenciavam histórias de dor parecidas com a minha, e eu, que passei tanto tempo calada, agora falava. Contava minha história, olhava nos olhos delas e dizia: Você também pode sair disso. Eu saí, e estou aqui. A cada relato que eu escutava, a cada abraço apertado que recebia, eu entendia que meu sofrimento não tinha sido em vão. Eu tinha virado uma ponte, um exemplo, uma chama que acendia outras. Mas o passado, por mais que a gente enterre, às vezes tenta voltar. Um dia, muitos anos depois, Clara, já com 14, me chamou na sala com um jornal na mão. Mãe, esse homem aqui é o meu pai. Eu congelei. Ela tinha achado uma notícia sobre Olavo, que estava sendo processado por outra mulher, também por agressão e cárcere. Meu sangue gelou, mas meu coração sabia. A verdade já estava madura para ser dita. Sentei com ela, com calma, e contei tudo. Cada detalhe, cada lágrima, cada passo da minha fuga. Ela me ouviu em silêncio. No fim,
Me abraçou forte e disse: Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. E eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Aquilo me lavou a alma. Eu não precisava mais esconder. Não precisava mais carregar sozinha aquele fardo. Clara já era forte o bastante para saber de onde veio. E mais do que isso, era forte o bastante para continuar a história com mais luz do que dor. A partir desse dia, começamos a escrever juntas um novo capítulo. Ela me dizia que queria ser advogada, para defender mulheres como você, mãe. Para ninguém mais passar o que você passou. E eu sorria, porque eu sabia que aquela sementinha que plantei lá atrás, no meio do desespero, agora florescia em forma de justiça. Hoje, aos 75 anos, eu olho para trás com coragem. Sei que cada passo que dei, mesmo tropeçando, me trouxe até aqui. A menina que casou obrigada aos 15 anos virou mulher, virou mãe, virou exemplo. Nunca imaginei que contaria essa história, mas sinto que preciso, porque sei que há muitas outras Durcilas por aí, presas em silêncios, chorando caladas. Eu sou prova viva de que é possível recomeçar, de que a dor não define ninguém, e que a força de uma mulher, quando desperta, é capaz de mudar destinos. Então, se você chegou até aqui ouvindo minha história, não guarde ela só para você. Compartilhe. Fale com outras mulheres. Escute quem está sofrendo. E se for você que está no fundo do poço agora, saiba, tem saída. Pode não ser fácil. Pode doer, pode levar tempo. Mas tem. E quando você achar essa saída, você vai entender. A liberdade tem um gosto que nenhuma prisão apaga. Se você gostou da história da Dona Durcila, não vá embora sem se inscrever no canal. Sua inscrição é o que permite que mais histórias reais como essa sejam contadas, ajudando outras pessoas a encontrarem força, coragem e esperança. Obrigada por assistir até o fim.